Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje aqui eu tenho a honra e a alegria de receber um colega, um amigo de alguns anos já, né, que trabalha no STF há 30 anos, foi diretor-geral, a gente perturbava muito ele lá na época que eu era da FENAJUF, sempre incomodando. Acho que é um dos caras que mais entende da carreira do judiciário, que participou de vários planos, Amarildo Vieira, que hoje é o diretor-presidente da FUNPRESP Jude. E hoje, diante dessa dúvida de tantos servidores sobre migrar ou não, é uma pessoa que traz informações extremamente relevantes. Marido, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Gerardo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês e espero fazer um bate-papo aí muito bom e poder esclarecer os colegas a respeito dessa janela de imigração que a gente tem aí. É uma questão interessante, assim, sempre que se abre essa janela, vem essa discussão toda, né? Porque muitos tiveram a opção de migrar, não o fizeram, né? E nos vários momentos que ocorreram, mas cada janela às vezes traz condições diferentes, né? Então, assim, durante a própria discussão da medida provisória, houve, né, situações diferentes que foram modificando. No final das contas, acabou abrindo de uma forma um pouco mais vantajosa, digamos assim, né? Porque pegou 100% das contribuições, estava se falando pegou 80%, estava se Isso. falando de 100% no começo. Explica um pouquinho para o pessoal como é que é esse funcionamento e a diferença que dá em levar em consideração 80% ou 100% das contribuições. Ok. Bom, a gente teve, desde a criação da FUNPRESP, pela Lei 12.618, 4 janelas de imigração. Já na lei, ali quando ela foi sancionada, em 2012, ela abriu uma janela de 24 meses. Então, teve-se uma oportunidade de 24 meses para migrar. Mas como estava no nascedouro, as entidades estavam sendo criadas ainda, não tinha ainda uma cultura da previdência complementar, a coisa ainda era muito estranha para todo mundo. Assim, praticamente a adesão foi zero, tanto na FUNPRESP do Judiciário quanto na FUNPRESP do Executivo, que administra também o plano do Legislativo. Posteriormente, foi negociada uma segunda janela, porque a primeira não teve efeito quase que nenhum, né? Então, foi-se aberta uma segunda janela de 24 meses também, né? E nessa janela, aí sim, no começo, muito pouco, mas, assim, como sempre, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Quando chegou ali nos 2, 3 últimos meses, foi aquele frenesi. A gente fez muita palestra, muito encontro, muito debate, e nas 2 últimas semanas foi uma migração assim, de mais de 3 mil pessoas. Então, a gente teve na primeira janela 3 mil pessoas. E aí ficou muita gente também. Já a fundação começou a crescer, nós alcançamos o ponto de equilíbrio. Com essas janelas, a gente pôde já ir estruturando a fundação melhor, a gente conseguiu alcançar os colegas já com mais tranquilidade e podendo repassar mais informação, e aí ficou a expectativa de reabrir esse prazo de novo, né? A gente começou as tratativas, tinha muitas associações, sindicatos, associações de magistrados, procuradores, todo mundo pleiteando uma reabertura desse prazo. E aí, já no governo Temer, o ministro Toffoli conseguiu reabrir a janela, mas por 6 meses apenas, né? Porque estava ali se cogitando uma reforma da Previdência no governo Temer, e em função disso houve um temor das pessoas de serem alcançadas, ter algum prejuízo, né, por conta da reforma. E em razão disso, a gente negociou essa reabertura e aí também foi outro sucesso. Em 6 meses, a gente conseguiu dobrar esse número de imigrados. Assim, mais que dobrar, a gente teve 4 mil pessoas. A gente saiu de 3 mil e pouquinho, foi para 7 mil. Né? Tivemos 7 mil migrados aí, nas 2 janelas. E depois a gente acabou sendo surpreendido. Muita gente que tinha situações muito vantajosas, que era interessante migrar, Gerardo, acabou optando por não fazê-lo. E aí veio a reforma, foi todo mundo surpreendido pela reforma do Bolsonaro, que acabou sendo muito pior do que aquela que o Temer chegou até a lançar, né? Soltou ali, mas aí teve aquele problema do Joesley, aquela coisa, o Congresso parou ali e acabou que esse negócio não avançou. Aí todo mundo meio que desmobilizou ali, né? Quando veio a reforma do Bolsonaro, a emenda 103, ela veio muito pior, né? Porque veio castigando muito a questão da pensão por morte, a aposentadoria por invalidez e também o aumento da contribuição previdenciária, né? Então, esses 3 fatores fizeram com que muita gente que tinha condição de ter migrado, era vantajoso ter exercido a imigração nessa janelinha que foi ali final de 2018 para começo de 2019, e que não exerceu esse direito, essas pessoas ficaram aí brigando e pleiteando isso. A gente fez um trabalho forte, as entidades voltaram de novo, foi no governo, Ministério da Economia, Supremo, estava todo mundo pedindo aí, e tinha uma sinalização do governo que tão logo fosse aprovada a reforma da Previdência, eles iriam abrir uma nova janela de imigração.
Só que aí as coisas vão se sucedendo, né? A gente teve um governo aí que teve bastante tumulto nesse período, né? Assim, sempre estava tendo uma crise aqui e acolá, e acabou que esse negócio não saiu. E a gente acabou agora, no final, conseguindo, né? Mas a gente alertava já desde o começo que, em havendo uma nova janela, certamente ela ia trazer condições piores, porque ela ia trazer já adaptado àquilo que já prescrevia a emenda 103. Porque quando você calculava o benefício especial, porque como é que é a janela de migração? É você dar um incentivo para aquele colega que tem direito à paridade ou regra de média salarial poder migrar para o regime da Previdência Complementar. E aí, assim, gente, tem. Minto, eu até vou refazer aqui. Não é nem migrar para a Previdência Complementar, é migrar para o regime próprio limitado ao teto do regime geral. E aí você faz um segundo movimento que é aderir. Porque essa adesão, ela é facultativa, você adere se quiser. Agora, a migração em si, ela tem um incentivo. Quando você migra, você continua no regime próprio, mas limitado ao teto do RGPS, que hoje está R$ 7.087,22. Então, você vai ter como benefício previdenciário, no máximo, o teto do regime geral, né, que são esses R$ 7.000, e você vai ter um benefício especial, que é nada mais, nada menos do que uma devolução, uma compensação daquilo que você pagou a mais para o regime próprio, acima do teto do RGPS. Né? Porque aí você vai ter uma aposentadoria como é no RGPS. Se você trabalha, por exemplo, num banco, numa grande multinacional, tem um salário de 30, 40 mil reais, você paga a previdência sobre 7 mil. Quando você aposenta, você vai aposentar com 7 mil reais. Né? Mesmo ganhando 30, 40 mil. Se você quiser mais, você tem que fazer uma previdência complementar, no caso aberta, ou se essa empresa onde você trabalhar tiver um plano fechado, você adere para ter uma complementação. Né? Mas a gente ficou na mesma situação. Então, quem faz a migração, ele continua vinculado ao regime próprio, só que limitado ao teto, né, desse RGPS, e com benefício especial para aquele que tem muito tempo, ele vai ser um benefício maior, quem tem menos tempo é um benefício menor. E para aquele novato que entrou depois que a gente criou a fundação, outubro de 2013, ele já entra limitado ao teto. Se ele não aderir, ele só vai contribuir sobre os 7 mil e só vai ter de benefício os 7 mil reais. Então, a gente estava aí nessa expectativa de que isso fosse reaberto e quando de fato reabriu, o que aconteceu? Para o cálculo desse benefício especial, a regra já veio adaptada à emenda 103. Então, a gente tinha uma distinção no cálculo do BEP que levava em consideração o tempo cumprido no regime próprio e aquele que faltava para você se aposentar. Né? Aliás, o tempo total para você aposentar e o tempo já cumprido. E aí, isso você chegar a fazer uma média salarial e tinha um fator que era calculado dessa forma, considerando o tempo cumprido dividido sobre o tempo necessário para aposentar. Então, ele tinha fatores diferentes, porque considerava 390 contribuições para a mulher, que eram os 30 anos vezes as 13 contribuições anuais, né? Os 12 salários mais o 13º, dava 390. Então, se ela cumpriu, por exemplo, 20 anos, ela ia ter o quê? 13 vezes 20, 260. Então, qual era o fator? Você achava aquela média salarial e você ia multiplicar por um fator que era 260 dividido por 390, que dava 0,66. Então, você aplicava isso na média que você achou, então era isso que você ia ter de BE. Era assim que era feita a conta. E no caso do homem, era 35 anos vezes 13, dava 455 contribuições. Então, era a mesma lógica aí. Mas você tinha uma distinção de tempos de contribuição. Né? Para a mulher, era 390, para o homem, 455. Quando veio a emenda 103, ela indiretamente remete para um tempo necessário para ter uma aposentadoria integral de 40 anos. Porque ela fala, você parte de um benefício, salvo engano, acho que 60%, né? Com 20 anos, e você tem mais 2% por ano até o limite de 100%. Ou seja, quando você faz essa conta, você teria que trabalhar mais 20 para ganhar os outros 40%. Então, 20 já cumprido, com 20 que você tem que cumprir, 40. Então, ficou um tempo só, independentemente do gênero, mulher ou homem, 40 anos. Ou seja, subiu 10 anos para a mulher, subiu 5 anos para o homem. E em relação ao tempo cumprido, não muda nada. É o tempo que você efetivamente cumpriu. Mas na hora que você vai colocar na fórmula, você vai dividir. Vamos pegar esse exemplo que eu dei da mulher, né? Tinha 20 anos, 260 contribuições. E dividia por 390, que era 13 vezes 30, que dava os 390. Com os 40 anos, ficou 13 vezes 40, 520. Então, você ia dividir aqueles 260 por 520. Então, assim, na verdade, o que aconteceu? Você saía de um BE que, na hora de você multiplicar, ele era 0,66, já baixou para 0,50. Então, um prejuízo muito grande. E aí, além disso, o que ela ainda trouxe a regra? Mais duas mudanças importantes.
Porque ela permitia, na hora que você fazia o cálculo para chegar nessa média, você podia desprezar as 20% piores contribuições. E a regra veio dizendo, trazendo já como a regra ficou de aposentadoria. Você considera todo o período contributivo. E aí, quando falava todo, era todo mesmo. Ele não parava naquele marco temporal julho de 94. Porque de onde que se buscou essa fórmula de cálculo do BE? Buscou daquela regra que calculava a média salarial de quem aposentava pela média, que é da 10887, que saiu logo na sequência da emenda 41. Ela trazia a fórmula de você calcular a média salarial. Então ela falava que você pegava o período contributivo, tirava as 20% piores contribuições, atualizava e fazia a média em cima daquilo. É a mesma regra do BF, com a mesma coisa ali. Só que aí a regra veio trazendo, como ela fala, já em emenda 103, fala que é 100% do período contributivo, então você já tirou o marco temporal de julho. E por que esse marco temporal de julho? Foi quando entrou o Plano Real. Foi quando entrou a moeda única. Então, quando você vai para períodos anteriores, você ainda tem um problema de conversão de moeda, né? O que dificulta mais ainda esse cálculo, né? E pelo fato de você não poder desprezar as 20% piores contribuições, você vai puxar a média para baixo, porque você está considerando todo o período contributivo, isso vai necessariamente puxar a média para baixo. Então o prejuízo era muito grande. E a gente entendeu, quando saiu a medida provisória, que isso era muito ruim, era desestimulante. Nós procuramos o pessoal da FUNPRESP-ESE e juntos fizemos um movimento, junto com entidades sindicais, associações, associações de magistrados. Fomos conversar com o governo e já assim, aos 45 minutos do segundo tempo, a gente conseguiu uma reunião com o líder do governo, que era o relator da MP lá na Câmara dos Deputados, o Ricardo Barros. Eu liguei para ele, pedi uma audiência, a gente foi para lá, estava o pessoal do Fonacat, também já estava presente lá, chamamos o pessoal da FUNPRESP-ESE, tivemos uma reunião de horas lá com ele, até que estava o pessoal do governo também, Casa Civil, Ministério da Economia, Trabalho e Previdência, estava todo mundo lá. E a gente argumentando, falando que não tinha dado uma oportunidade para o servidor, porque veio essa janela nova de imigração, mas já com a regra nova e muito pior, que a gente não achava justo que as pessoas não pudessem ter mais uma chance ainda na regra anterior à emenda. Aí o governo acabou cedendo, né? Eles articularam lá com a Casa Civil, ela deu o aval e a gente pôde negociar e aí refazer a redação para permitir que voltasse à regra anterior. E assim foi feito, a gente conseguiu ali na véspera, no dia seguinte foi levado a plenário para poder votar e deu tudo certo lá, né? A gente conseguiu passar. Depois foi aquela discussão que ficou no Senado e o tempo foi ficando trabalhando contra a gente, porque a gente soube depois o que estava retardando essa votação. A nossa MP 1119 ela era antecedida por uma MP 1118, que foi colocado um jabuti nela lá na Câmara, espetando lá, acho que um rombo aí de 8 bi, que envolvia algum subsídio de energia, me parece. E como estava no período eleitoral, o Senado não queria meter a mão nesse vespeiro. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam sempre marcando sessão e adiando. E com o rito da MP, como ela não pode mais ser republicada indefinidamente, quando veio aquela emenda constitucional que regulou esse rito das MPs, ela diz o seguinte: ela vale por 60 dias, prorrogado só por mais 60. E chegou no 45º dia. Ela não entrou na pauta de votação, ela vira com rito prioritário, então ela tem que passar na frente de todas as matérias. Então, como tinha essa antecedendo a nossa não podia passar na frente e o Senado não queria votar a 1118. Para nossa sorte, a 1118 não foi editada colada na nossa MP. Ela foi editada com antecedência maior, acho uns 40, 50 dias antes. Então, o que eles ficaram fazendo lá? Eles foram manobrando, adiando a sessão até ela cair, para poder abrir o terreno, para poder apreciar a nossa. E nesse período a gente teve algumas dificuldades lá junto à Câmara, e a gente foi trabalhar no Senado para poder aparar qualquer aresta, e a gente conseguiu, aí logramos êxito, a medida foi aprovada. Mas aí o que acontece? Quem conhece o rito de MP, se for aprovada lá no Congresso Nacional, como ela veio, o próprio Congresso sanciona. Acontece que a gente negociou com o próprio governo e mudamos muito na MP. E aí tem que ir para a sanção presidencial. E aí são aquele rito dos 15 dias úteis, né, que vai estar se encerrando, salvo engano, amanhã. E a gente espera que até amanhã seja sancionada. Se não for, aí vai ter a sanção tácita pelo Congresso. Mas eles até tomaram um cuidado muito interessante, porque como não se tinha uma certeza de que seria modificada a MP, alguns colegas exerceram a migração, poucos, não muitos, a gente tinha na FUNPRESP-ESE, em torno de 1.000. Na FUNPRESP-JUDE, a gente estava com 114, salvo engano, que migraram com a regra ruim, né?
Aí eles tiveram cuidado lá no Senado e consideraram isso como um ajuste de redação para não ter que voltar para a Câmara, porque não tinha tempo hábil para isso. Dizendo o seguinte: quem migrou com a regra ruim vai estar amparado pela regra nova que foi fruto da negociação. Então, com essa solução, ainda que ela não tenha ainda convertido, não tenha sido convertida em lei, aí começou a acelerar o processo. A gente já passamos de 200 já migrados agora, e tem muita consulta, a gente está fazendo muita palestra, muito evento, muita lives para isso. Já preparamos uma estrutura, porque o prazo de fato está ficando curto, e a gente vai ter que fazer muito atendimento lá na FUNPRESP, já estão preparando a equipe, fazendo treinamento, já esperando que essa semana, com a sanção, a gente vai ter muita procura, né? O prazo limite é dia 30 de novembro. Exato, Gerardo. É 30 de novembro. E assim, e também o governo colocou uma sinalização, e a gente está com a expectativa de que, de fato, virá muita gente, porque ele deixou claro, porque a gente usou isso como argumento, dizendo o seguinte: poxa, depois da emenda 103, não se teve uma janela para você poder migrar na regra anterior. Lá tem um artiguinho lá dizendo o seguinte: é a última janela com essas condições. Se reabrir de novo, já são nas condições novas. Então, aquele colega que está tentado a pelo menos fazer o cálculo, a gente tem orientado que procure o seu órgão de pessoal, faça o cálculo do benefício especial, porque isso é um cálculo complexo, não é fácil de fazer. Alguns poucos patrocinadores nossos automatizaram isso. Então, você já consegue buscar lá. Lá no sistema de gestão de pessoas, já tem uma funcionalidade em alguns poucos patrocinadores, que você já tem lá uma simulação do BE, que você já tem isso feito, né? Não sendo assim, os órgãos estão fazendo esse trabalho, e ele é um trabalho de garimpagem, porque você tem que pegar a ficha financeira, e se for um servidor muito antigo, ele vai ter muito tempo de contribuição, você vai ter que buscar isso. E se tem averbação, aí caímos num outro problema. As pessoas simplesmente, quando averbavam tempo no passado, trazia somente a certidão de tempo de serviço, depois a certidão de tempo de contribuição, né? Quando veio a emenda 20, a partir dali virou certidão de tempo de contribuição, mas não trazia o histórico das remunerações de contribuição. E é esse histórico que a gente precisa, que o órgão precisa para poder calcular o seu benefício especial, porque sem esse dado o órgão não consegue calcular. Então, para colegas que têm tempo averbado, posterior a julho de 94, é importante que, se não o fez, busque esses documentos, tanto a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, quanto a declaração com histórico de contribuições feita para o regime próprio, nesse período. Marildo, quais são as vantagens e desvantagens da migração, assim, de uma maneira um pouco resumida para o pessoal Tá. poder entender, assim, porque assim são tantas situações, né, que eu acredito que a análise acaba sendo um pouco mais individualizada, né, mas assim, para todo mundo poder começar a pensar, refletir se vale a pena ou não. O que teria de vantagem se migrar e aderir, né, para a Previdência, para a FUNPRESP e Jude, ou não migrar, principalmente os mais antigos? Sim. Aqui a gente tem duas situações, Gerardo. A gente tem se deparado agora que, assim, muitos magistrados, porque principalmente o magistrado ou servidor mais antigo, que tem a remuneração mais elevada, que está mais perto do teto, foi muito penalizado com a contribuição previdenciária. E o que a gente tem percebido? Tem um movimento muito grande de magistrados já com um pé na aposentadoria, que já estão com tempo quase para poder aposentar, já estão em gozo de abono de permanência, por exemplo. E aí, o que eles estão fazendo? Foi um movimento que a gente observou meio tímido na última janela, mas que já aconteceu, mas nessa agora a gente está percebendo que vai ser um pouco forte. Muita gente que vai migrar, porque o benefício especial somado ao teto do regime geral está dando superior à remuneração da atividade. E essa pessoa já está com tempo para aposentar. Então, tem muita gente que está migrando para já aposentar. Ele não vai sequer aderir, né? Agora, para aquele colega que ainda tem muito tempo pela frente, a gente recomenda que, se for tentador, aí assim, primeira coisa que você tem que olhar é tentador financeiramente? Porque é nesse estado de coisas que a gente está. Porque só comparando as duas situações. Regime próprio, gente, que é a situação que a gente está, quem está em atividade, a gente não tem paridade mais, né? Nosso último reajuste geral foi dado pelo Lula em janeiro de 2003, foi aquele 1%, né? E aquele aboninho que acabou resultando em mais uma ação, aí, mais um passivo que a gente vai ter que discutir aí agora, né? Mas foi o nosso último reajuste geral. De lá para cá, o que tivemos? Plano de carreira em 2006, plano de carreira em 2012, plano de carreira em 2016. E agora uma proposta de plano de carreira para começar o ano que vem. Então, a gente teve no espaço de 19 anos, né, de 2003 até 2022, a gente agora, janeiro de 2023, vamos fazer 20 anos do último reajuste geral. E nesse intervalo, a gente teve um plano de carreira em 2006, um plano de carreira em 2012, um plano de carreira em 2016. Quer dizer, a gente teve 3 oportunidades de reajuste. É claro que
cada uma delas não foi somente a inflação do ano, pegou a inflação maior ali. Mas como todos nós sabemos, nossa carreira é muito grande, a gente nunca conseguiu um reajuste integral recompondo toda a perda salarial. Então sempre fica algum resíduo para trás e quando a gente ganha também, ele é dividido. Então assim, você já vai tendo as parcelas seguintes já sendo concorrendo com aquela inflação futura. Então você acaba não percebendo o ganho, né? Então, uma primeira desvantagem que eu vejo de quem fica é o fato de que você vai ficar preso numa paridade hoje. E eu digo o seguinte: não adianta você ter paridade com quem não tem reajuste. Então, assim, pragmaticamente falando, se a gente não tem um horizonte de ter uma previsibilidade de reajuste anual, que é a situação que nós estamos vivendo desde 2003 para cá, não faz sentido você ficar, porque o que acontece? Quem migra, ainda que não faça adesão, mas se você migrou, você vai ter o teto do INSS. O teto do INSS reajusta todo ano. Né? Todo janeiro ele reajusta. E o benefício especial, por disposição legal da 12.618, também reajusta todo ano. Então, você acaba voltando, passa a ter database. Então, assim, essa já é uma primeira comparação que tem que se fazer. Se ficou vantajoso, você já tem essa outra vantagem. Eu vou dar meu exemplo. Eu tenho 30 anos de Supremo, eu tenho 5 anos de imigrado, eu migrei, eu tinha 25 anos de serviço, e quando eu migrei, meu BE somado com meu teto deu 80% do que eu levaria na paridade. Eu falei, bem, eu já fiz aqui 80%, eu vou ter que garantir mais 20% na FUNPRESP. Aí fiz a adesão também e estou contribuindo. E aí, para mim, nem precisou contribuir com nenhuma contribuição adicional. Eu peguei o máximo que tem a contribuição paritária, que é o 8,5%, que eu recebo da minha contrapartida patronal de 8,5%. Ela era suficiente para eu garantir os 100%. E assim eu fiz. Né? Passados 5 anos, Gerardo, eu já estou só com o BE e o teto, por conta dos reajustes anuais, eles já estão 120% da minha remuneração de paridade. Isso, quando eu migrei, foi janeiro de 2018. A gente ainda estava tendo a implantação do nosso último plano de carreira, que foi conquistado ali em 2016. Ainda tinha parcelas para receber e mesmo assim, sem contar o que eu já acumulei no FUNPRESP, meu BE mais teto já está em 120%. Ora, ele estava com 80%, já está 40% maior. Ele era 80% do meu benefício da paridade. Assim, comparando meu contra-cheque da paridade que eu levaria na aposentadoria com aquilo que eu tinha de BE e teto, era 80%. Hoje já está em 120%. Então, assim, só para ter uma ideia do que acontece. Então, assim, essa é uma primeira conta que você tem que fazer. Então, é saber primeiro, tá pelo menos próximo ali, porque às vezes também assim, tá igual. Igual, eu vou ficar onde estou. Mas aí a gente vai para uma segunda análise que a gente sempre orienta as pessoas. Faça a conta pelo líquido. E a gente tem simulador lá na página da FUNPRESP que permite você fazer tanto a simulação do seu benefício no regime próprio, para você poder comparar as situações. Nós temos 3 simuladores lá. Inclusive, na última janela, vários órgãos patrocinadores não tinham desenvolvido o simulador para calcular o benefício especial, estava tendo dificuldade. Como nós temos atuários na fundação, pessoal que entende de Excel também, a gente fez um simulador, colocou na página e ele é aberto. As pessoas podem baixar e fazer, e vários órgãos patrocinadores baixaram e fizeram essa conta. E aí, assim, tem depois um parênteses que eu vou fazer em relação ao BE que a gente fez, que burocratizou esse processo, mas deu uma segurança maior para o nosso participante. Mas o que a gente fez? Colocamos esse simulador lá e muitos patrocinadores baixaram para poder utilizar ele lá. Nós fizemos de novo, atualizado já para essa regra nova, com os fatores todos atualizados de novo. E nós colocamos também um simulador de renda da FUNPRESP, assim, para aquele que vai migrar e aderir, ele saber quanto ele precisa fazer lá para poder complementar a sua aposentadoria. E antes disso, e mais importante, é um simulador com as possibilidades de aposentadoria no regime próprio. Por que isso é importante? É para saber quanto tempo que falta para a pessoa poder se aposentar. Então, tem pela regra nova, regra de paridade, e aquelas regras de transição que tem na emenda 103. São 2 regras de transição que tem lá, aquela dos pontos e aquela do percentual, que você paga pedágio, né? O pedágio dos pontos e o pedágio de percentual. Então lá vai te dizer quando é que você completa requisito para se aposentar. Porque o servidor que migra e adere, ele só pode aposentar pela FUNPRESP quando ele puder se aposentar lá no patrocinador. Né? Ele pode fazer o contrário, ele pode aposentar no patrocinador e ficar mais um tempo ainda lá na FUNPRESP contribuindo, mas o contrário não dá. Ele não pode aposentar na FUNPRESP se não completou o requisito para aposentar lá no patrocinador. Então, isso é importante até para saber o seguinte, eu vou jogar lá nas fórmulas, lá nesse simulador e vejo, por exemplo, que está faltando 12 anos para eu poder me aposentar. Aí, de posse desse dado, agora você vai no outro simulador da FUNPRESP, bom, eu já sei que tem que trabalhar 12 anos. Aí você vai lá e faz as simulações, fazendo as contribuições ali de 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 por 12 anos, sobre que parcela você quer contribuir, se quer fazer contribuição adicional ou não, para você ver a renda projetada que você vai ter após 12 anos. Então,
Isso é muito importante fazer também. E aí, o que, que a gente orienta? Quando você preenche nos simuladores, preenche todos esses simuladores, ele vai te dar renda bruta e renda líquida. Por que isso é importante? Porque aquele que migra, ele não vai pagar previdência quando se aposentar. Porque hoje, como é que é a regra de contribuição do inativo e do pensionista? Ele paga a previdência sobre o que excede o teto do regime geral. Né? Então, quando você migra, você só tem como benefício previdenciário o teto do RGPS. Então, você vai ficar zerado de contribuição previdenciária. O inativo migrado. Eu, por exemplo, que migrei, quando eu for me aposentar, eu vou pagar zero de previdência. Eu não tenho contribuição previdenciária. O benefício especial, a gente já tinha essa convicção lá atrás, e isso não estava explícito, né? De que ele não paga contribuição previdenciária, porque tinha até uma discussão sobre a natureza jurídica do benefício especial, se ele era indenizatório, remuneratório, se pagava imposto de renda, previdência. Eu sempre disse, e fico feliz por estar certo, porque isso agora saiu até, assim, saiu naquele parecer da AGU, que foi acatado pelo presidente Bolsonaro e virou vinculante, mas eles trouxeram esses princípios que foram norteados lá nesse parecer, eles estão hoje inscritos também na medida provisória. Ele diz que ele tem natureza compensatória, então não é indenizatório, né? E que ele não paga contribuição previdenciária, o que nem faria sentido, que era o que eu sempre disse. Gente, o que é o benefício especial? É a devolução do excesso de contribuição previdenciária para o regime próprio. Ora, se o governo está te devolvendo excesso de contribuição previdenciária, como é que ele vai cobrar contribuição previdenciária em cima de devolução de contribuição previdenciária? Seria um contrassenso, né? Então, isso agora está explícito dizendo que não cobra. Por outro lado, tinha uma discussão, é indenizatório, é remuneratório, paga ou não paga imposto de renda? Eu sempre falei, paga imposto de renda, porque na origem isso era o seu salário, salário é tributado. Mas como é que é a fórmula de cálculo de imposto de renda? Remuneração bruta, menos contribuição previdenciária, menos dependente, parcela deduzir que você tem, e aí calcula o imposto. Ou seja, na origem, ele não pagou porque ele era contribuição previdenciária. Como agora isso vai voltar para você como renda, ele vai ser tributado, porque ele era parte do seu salário na origem. Então, saiu desse jeito também, dito lá na medida provisória. E o mais importante, que também assim deixava as pessoas um pouco inseguras em relação ao benefício especial, é a natureza dele. Né? Ele tem essa natureza compensatória e está dizendo lá também que é um ato jurídico perfeito. Então, assim, isso dá uma segurança maior para todos os nossos participantes que migraram. Né, para quem migrou. E aí, assim, o que você tem que olhar mais também? Tem a questão pensão, porque quando você olha lá, salvo engano, é o parágrafo 5º do artigo 3º da 12.618, ela fala o seguinte, que o benefício especial ele vai ser pago junto com o benefício de aposentadoria, com os proventos de aposentadoria, com o benefício de pensão e com a gratificação natalina. Então, de uma forma muito sutil, o que está sendo dito ali? Benefício especial não é benefício de aposentadoria, não é benefício de pensão, não é gratificação natalina. Isso tem uma importância muito grande, Gerardo, por conta de uma coisa. A gente não tem hoje, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Você vai para a média salarial e vai levar em consideração seu tempo cumprido. Então, por exemplo, você migrou, está lá sujeito ao teto. Né? Então, você migrou e tem, por exemplo, sei lá, 20 anos de contribuição. Vou fazer uma conta rasa aqui. 20 anos de contribuição, aí você vai ter, então, 50% da média, porque o necessário para aposentar agora são 40 anos, você tem só 20, então você vai ter 50% da média. Então, eu vou aplicar em cima do teto do INSS 50% da média. Lá. Só que você não vai receber 50% do BE. O BE é 100%, porque esse dinheiro é seu. Ele está sendo devolvido para você. Ele não entra na proporcionalidade. Você pega a pensão. Como é que ficou a pensão hoje? Ela é 50% na largada, mais 10% por beneficiário que você tem. Então, só tem a viúva, 50%, mais 10%, 60% é o benefício. Tem a viúva e mais 2 filhos. 2 filhos menores. Então, você tem 80% de benefício. E com uma diferença. Antigamente, as cotas revertiam, né? Então, você tinha um dependente seu, perdeu a condição de beneficiário, seja porque faleceu, seja porque completou a idade, completou a maioridade, ele deixa de ser pensionista. Aquela cota revertia para os outros. Agora, a cota cai. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o servidor falece e deixa a viúva com 2 filhos. O benefício vai ser 50% mais 3 dependentes. Viúva, 2 filhos, 30%. Então, você tem 80%. Aí, um filho completa 21 anos de idade. O benefício cai para 70%. O segundo filho completa, cai para 60%. Então, assim, ele não vai revertendo a cota, você não vai ficar com benefício sempre de 80%. Ficou só a viúva, ela fica com tudo. Não fica mais. As cotas vão caindo. Então, essa proporcionalidade hoje
para aquele que migra, ele só vai incidir sobre o teto do INSS. O BE vai ser pago integral. Então, numa situação dessa, você vai proporcionalizar o benefício previdenciário, que no caso é no máximo o teto do regime geral. E o BS, ele tem lá 10, 15, 20 mil reais, você vai receber ele todo. Ele vai entrar nessa conta e você vai receber ele todo. Então, assim, numa aposentadoria por invalidez, ele não é proporcionalizado. Na pensão, ele não vira cota de pensão e cotas caindo com prazo certo, não tem nada disso. E você recebe ele no 13º também integral. Então, isso é uma coisa interessante de se olhar também, porque para aquele que migra, você já protege uma parte grande da sua remuneração que não vai estar que vai estar isenta, imune a qualquer proporcionalização, seja numa aposentadoria por invalidez, seja numa questão de óbito que se deixa pensão para o servidor, né? Então, essa é uma questão que é interessante o servidor considerar. Maria, deixa eu te fazer uma perguntinha. Sim. No caso de uma carreira que possa vir a ser reconhecida como atividade de risco, como por exemplo o oficial de justiça, como essa questão poderia influenciar no benefício especial? Perfeito. Na verdade, o que pode acontecer? Hoje, se a gente não tiver, e eu acho que a regra hoje não contempla, ele fala de atividades de risco e traz lá também, que eu só falei a situação de homem e mulher, mas tem lá o deficiente, tem atividades de risco, e aí é de acordo com o nível de risco que você está exposto, é que vai dizer quanto tempo que você tem que cumprir. Então, o seu fator divisor vai ficar em função desse nível de risco ao qual está exposto. Se for reconhecido depois, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer um recálculo, aí no caso o órgão patrocinador, vai ter que fazer um recálculo do seu benefício especial, levando em consideração essa particularidade, né? Se não tivesse feito essa alteração na medida provisória, teria só 40 anos para todo mundo, e aí assim, o inválido... aquele que é deficiente físico, que aposenta com tempo menor, o professor, a mulher e todo mundo que tivesse atividade de risco, não tinha qualquer previsão de ter o tempo reduzido na hora do cálculo do BE. Agora não, isso retornou todo. Então, assim, se para vocês conquistarem, por exemplo, essa diferença, isso vai ter que ser considerado no BE e ele vai ser alterado. Como eu vou estar dividindo por menos, significa que meu fator sobe e naturalmente meu BE sobe, né? Tem uma discussão que a gente teve aqui, inclusive com a FUNPRESP-ESE, que eles estavam com o entendimento um pouco equivocado em relação a isso. A gente estava discutindo, dizendo o seguinte, porque estava até essa discussão, quem migrou com o cálculo do BE ruim, e depois viesse o cálculo do BE melhor, se a gente conseguisse alterar, se mudava o BE. A gente acabou deixando isso claro, né, como eu já falei, ficou lá, tem um artiguinho prevendo isso lá na emenda, mas supondo que a gente não tivesse. E aí tem outras situações que eu vou abordar também, que trata dessa questão. Qual era o raciocínio que foi construído pela FUNPRESP-ESE? Ora, como isso é irretratável e irrevogável, uma vez que você migrou, aquele BI não muda. Eu disse para eles, não, vocês estão fazendo uma leitura equivocada. O que é irrevogável e irretratável é a migração. É você migrar do regime próprio, seja integral com paridade, seja média salarial com reajustes anuais, para o regime limitado ao teto. Isso é que é irrevogável. Tanto é assim que na FUNPRESP-ESE, por exemplo, a concessão desse benefício especial é de uma forma assim, que na verdade não é nem... assim uma concessão, é um indicativo, porque eles têm um sistema de gestão de pessoas lá unificado e você tem uma funcionalidade dentro desse sistema que você clica lá, ele te imprime uma planilha de Excel que tem lá, olha, seu BE projetado é disso aqui. Você migra só com uma planilha de Excel na mão. A gente achou isso muito ruim, e esse era o parênteses que eu queria fazer em relação ao benefício especial, que o nosso Conselho Deliberativo achou que isso não dava conforto para que o servidor exercesse esse direito com uma coisa tão frágil assim, porque de repente está lá, tem um erro nessa conta, um erro de fórmula, e de repente, sei lá, te sinaliza que você tem um BE de 15 mil, 20 mil reais. Aí você vai, poxa, isso aqui é interessante, eu somo aqui, ficou legal, eu tenho muito tempo pela frente aqui ainda, eu vou juntar mais um dinheirinho, vai ficar bem melhor aqui, migro. Lá na frente você vai aposentar depois de 15 anos, aí quando vai calcular o seu BR real, você fala assim, epa, a gente errou aqui, tinha um erro na conta aqui, não era 15 mil, não era 5. Olha só, a gente falou assim, gente, peraí, né? Não pode ser assim, não dá para você migrar desse jeito, totalmente no escuro. Aí o nosso Conselho Deliberativo provocou o STF, sugerindo que fosse baixada uma portaria e até encaminhou uma minuta dizendo o seguinte, não, vamos fazer um rito para concessão desse BR. A gente chegou a discutir isso com a FUNPRESP-ESE, e eles resistiam muito dizendo o seguinte, olha, se eu concedo concessão, e eles estavam buscando muito assim, conceitos do regime geral de previdência, porque quando eu concedo um benefício, já é para o efetivo pagamento.
Eu falei, não, mas a gente não pode conceder um BE agora, porque a pessoa não vai estar recebendo isso agora. Salvo aquele que estiver só fazendo a migração, já para conceder, para receber, mas aquele que está só migrando, como é o meu caso, por exemplo, migrei e migrei há 5 anos atrás, e a minha projeção era aposentar 12 anos para frente. Então, assim, na verdade, não foi me concedido um BE. A gente falou, tá, beleza, se esse é o problema, vamos fazer diferente. A gente encaminhou para o STF a proposta assim, reconhecer o BE. Então, a gente está reconhecendo, não está concedendo. A concessão vai ser efetiva quando você, de fato, aposentar. Então, a gente fez um rito para dizer o seguinte, olha, não vai ficar só uma planilhinha de Excel. Você provoca, a gente sugeriu e foi acatado integralmente pela ministra Carmen, e na época Raquel Dodge, que era procuradora-geral da República, baixou uma portaria conjunta dizendo, ó, todos os patrocinadores têm que seguir esse rito para concessão do BE. Então, abre um processo no SEI, lá dentro tem uma memória de cálculo, tem alguém reconhecendo esse cálculo, atestando que o cálculo está certo, alguém também reconhecendo esse BE, e você, servidor, recebe, você dá ciência no processo e recebe uma cópia disso. Eu tenho uma cópia integral do meu processo. Então, eu olhei, pude conferir cálculo, ver quanto é que era. Para mim, eu que entendo disso, olhei, estava certo, para mim estava tudo correto, e migrei. Então, para dar uma segurança. Só que isso burocratiza um pouco mais o processo, né? Demora um pouquinho mais. Mas ele ajuda também para que você tenha essa visão. E aí, assim, voltando um pouco mais, Gerardo, para aquilo que você estava falando ali, das vantagens. E aí tem uma coisa muito interessante no BE, é o seguinte, nós servidores mais antigos, a gente tem lá uma parcelinha que para muitos pode ser uma parcelinha pequena, para outros pode ser uma parcela maior. VPNI de quintos, né? Os quintos, nosso, o que era? Para os mais antigos conhecem muito bem isso. É a incorporação de parte daquelas gratificações que você exerceu ao longo do tempo. Quando ela foi transformada em VPNI, o que a lei diz quando foi uma medida provisória, né, que veio, quando ela foi convertida em lei, ela diz o seguinte, essa medida, essa vantagem pessoal, ela agora vai ter somente os índices de correção geral. Então, o que isso significou? Aquilo que eu já falei no começo, desde 2003 para cá, a gente só teve plano de carreira, e plano de carreira não corrige quintos, porque a lei veda só com reajuste geral que você corrige quintos. Ou seja, nós estamos há 19 anos sem corrigir quinto. Eu tinha muito quinto. Aqui, eu vou até falar que isso não é nem segredo, a remuneração de todo mundo hoje é aberta. Eu tenho 5.100 reais de quintos incorporados, desde 98. Então, assim, você recuar 24 anos atrás, 5.000 reais era dinheiro, né? Era muito dinheiro. Em 98, eu acho que o salário mínimo devia ser 200 e poucos reais. Né? Então, assim, eu estou falando de algo em torno aí, o quê? De 20 salários mínimos. Né? Hoje, meus quintos dão 4 salários mínimos. Por quê? Porque ele não teve correção. Quando eu migrei, o que eu pensei? Falou, bom, quando eu exerço a migração, o que vai acontecer? No cálculo do BE, quando você pega a fórmula lá, ele manda corrigir as remunerações de contribuição. E como quinto é parcela remuneratória, ele era tributado para efeito de previdência. Então, ele entrou na conta do BE e ele veio sofrendo os índices de correção todos para cá. Então, de uma certa maneira, dentro do meu BE lá, uma parte considerável são meus quintos. E eles foram atualizados. Então, eles foram trazidos a valor presente para poder fazer essa conta. Então, ele teve uma correção que eu não estava tendo. Então, isso foi interessante para mim. E a partir do momento em que teve esse reconhecimento do BE, de lá para cá, ele vem sendo corrigido também. Então, eu passei a ter uma parcela que lá em 98 era importantíssima da minha remuneração, hoje ficou irrisória dentro da minha remuneração, mas assim, para efeito de BE, ela tem um peso muito importante. Então, assim, eu passei a ter uma correção numa parcela que estava lá congelada, que estava perdendo valor, assim, não ia perder significância, porque era um valor considerável, assim, eu vou me aposentar daqui a 6 anos e pouco, 7 anos, 5.000 reais ainda vai ser dinheiro, mas vai ser o quê? 2 salários mínimos, talvez, quando eu estiver me aposentando. Algo que já foi mais de 20 lá atrás, né? Quando eu incorporei era mais de 20 salários mínimos. Agora vão ser 2 salários mínimos. Então, assim, dentro do BE, ele teve um peso muito grande e ajudou a melhorar o cálculo do meu BE. Né? Uma coisa assim, interessante também, até o pessoal saber. Aliás, Sim. tem muitas dúvidas sobre isso, né? Você sabe disso. Aliás, eu, inclusive, né? Eu sou antes de 2003 e eu não migrei ainda, né? Continuo ainda contribuindo sobre o máximo, né? Que agora é 16,5%, né? Que é um valor astronômico, né? Sim. Dentro da nossa... Quase confiscatório, né? Quase confiscatório. Se junta com imposto de renda, vira praticamente confiscatório, metade, né? Então, tá todo mundo com muita dúvida ainda, que é natural, até porque é irretratável, né? Tomou a decisão, já era. Então, assim, chegam muitas perguntas
para gente sobre isso. Tem colegas pensando em migrar, mas aí não querem fazer o plano de previdência complementar, que eu acho que é um risco, né? Você pode falar um pouco sobre isso também, explicar nesse caso, né? Que aí tem uma segurança maior ter a previdência complementar. E tem uma outra questão também, assim, que muita gente tem receio, porque alguns planos de previdência no Brasil quebraram ao longo Uhum. dos anos. Sim. Os valores do Funpresp e Júlio também são investidos. Então tem gente, se perder esse dinheiro no mercado, né, o que vai acontecer? Qual é a segurança que a gente tem de que realmente, no momento que a gente for se aposentar, vão ter valores suficientes para pagar a aposentadoria? Assim, qual a tranquilidade que vocês podem oferecer para os colegas que estão pensando em fazer essa migração? Ah, perfeito, Gerardo. Essa é uma pergunta muito importante que as pessoas fazem, porque, de fato, o novo causa alguma insegurança mesmo, né? As pessoas falam: que garantia que eu vou ter que a Previdência vai estar existindo, que essas regras vão estar lá, que nada vai ser mudado? Eu falo: gente, garantia nenhuma, a gente não pode garantir nada, até porque é o seguinte, olha para trás, porque assim, você não está fazendo uma opção, assim, quando você analisa friamente as coisas, você não está fazendo uma opção assim, eu estou largando o seguro para ir para o mundo desconhecido. Não, eu estou largando uma coisa que está totalmente insegura, porque se a gente for parar para olhar, desde quando veio o regime jurídico único ali em 90, que a Constituição determinou que fosse feito o regime jurídico único, de lá para cá, a exceção daquela emenda 70 que veio para poder minimizar, não, minto, a emenda 47. A emenda 47, porque a 70, depois eu vou falar dela, ela foi prejudicial e as pessoas não se deram conta disso. A emenda 47 2005, salvo engano, que ela veio suavizar um pouco as regras da emenda 41 de 2003, foi uma que veio para melhorar, permitir ainda que tivesse pensão integral para quem era antigo, que tinha entrado antes ali da emenda 20, você podia ainda ter ali uma possibilidade de ter pensão também, também integral, ter aposentadoria com paridade, tinha alguns benefícios. Mas de lá para cá, a gente teve a emenda 3 em 93, que ela veio aumentando a contribuição previdenciária. Aliás, ela não aumentou, ela deu a segurança para que o governo pudesse cobrar mais, porque muita gente não sabe disso, Gerardo, mas até 93 a gente não pagava para aposentar. A gente pagava para custear aqueles demais benefícios que a gente tinha: auxílio funeral, auxílio doença, a licença maternidade e pensão. A gente pagava para isso. Tanto é que a nossa contribuição era 6%. E era para custear isso. A gente não pagava a aposentadoria. E isso, até hoje, ainda tem, eu diria que ficou uma inconformidade na 8.112, porque assim, a 8.112 ela fala lá que você tem lá uma das punições mais gravosas que você tem lá contra o servidor é a cassação de aposentadoria. E por que isso era uma punição? Porque o governo te dava a aposentadoria. Então, ele te dava, você não pagava por ela. Então, pelo fato de você não pagar, ele podia tirar. Hoje, eu diria que esse artigo está totalmente anacrônico lá, porque desde 93 a gente paga. Porque o que veio trazendo na emenda 3? Ela é muito simplesinha. Ela diz que agora o servidor também é corresponsável pelo financiamento da Seguridade. E aí, com base nisso, o governo veio, passou a contribuição de 6 para 11. A gente passou a pagar esses 5% a mais para poder custear nossas aposentadorias. Isso foi em 93. Em 98 veio a emenda 20, ela manteve paridade, manteve integralidade, mas ela passou a ter requisitos combinados, porque até ali você se aposentava ou por idade ou por tempo de contribuição, né? Em qualquer das situações você saía. Você passou a ter requisito combinado, passou a ter tempo no cargo, tempo de serviço público, né? Você tinha que ter idade e o tempo de contribuição total. Então, só quando você preenchia todos os requisitos é que você podia aposentar. Então, você acabou um pouco com aquelas aposentadorias ali precoces demais, né? Inclusive, acabou com a aposentadoria proporcional que a gente tinha, e a gente teve casos. Eu trabalhei com aposentadoria e pensão no Supremo, e vi e fiz casos lá de aposentadoria de colegas, assim, que teve uma colega nossa lá que saiu com 39 anos de idade. Falei assim: mas como assim aposentou? Aposentou voluntária proporcional, porque mulher podia aposentar com 25 anos, ela tinha tempo rural e tinha licença-prêmio não gozada. Então, assim, quando somou tudo, deu os 25 anos, ela saiu com 39 anos de idade. Então, assim, isso foi em 95, 96, por aí. Ou seja, ela já tem praticamente o mesmo tempo que ela tinha de serviço para poder aposentar, ela já tem de aposentada. E ela não chegou em 70 anos ainda. Então, olha para você ver como é que o negócio era, né? Então, assim, você se aposentava muito cedo e aí o governo veio, claro, tentando ajustar isso, e aí, assim, a coisa foi muito gravosa em cima da gente, né? Primeiro veio esses requisitos combinados, primeiro veio a contribuição previdenciária majorada, depois veio requisitos combinados, em 2003 veio a reforma da emenda 41,
tirando a paridade, integralidade, só ficou para quem era anterior, e aí foi tão gravosa que tirou até de aposentadoria por invalidez, doença grave, que se tinha direito à aposentadoria integral. E aí foi outra coisa engraçada também, gente, que assim, que faz muito sentido, que a gente vai se apegando a muitos conceitos que já não são... eu digo o seguinte, hoje, uma aposentadoria integral, hoje, em 2022, não é a mesma aposentadoria integral lá em 98, em 96, 95, não é a mesma coisa. Por quê? De lá para cá, todos os benefícios que você podia levar na aposentadoria, artigo 192, artigo 193, anuênio, quintos, tudo quanto é benefício que você podia levar, é opção da função, tudo isso acabou, você já não tem mais. Então, assim, é um integral que você vai hoje quase como se fosse um subsídio, né? Você vai com seu cargo efetivo e o AQ permanente e mais nada. Então, assim, quase como se fosse um subsídio, né? Você já tem esse agravante aí. Decorrido esse tempo todinho, e aí veio a emenda 41, tirou a paridade, tirou a integralidade, e veio depois, já com a criação do FUNPRES, porque já tinha um gatilho lá dizendo quando criasse a Previdência Complementar do Servidor Público, você já poderia limitar os benefícios previdenciários ao teto do RGPS. E foi o que foi feito em 2013, em 2012. Saiu a lei, quando a fundação efetivamente começou a funcionar, a partir dali ninguém entrava mais contribuindo acima do teto do RGPS e ganhando benefício acima disso. Então, você já vê assim, se você olhar o histórico, com exceção dessa emenda 47, em 2005, todas as outras emendas foram no sentido de retirar direito e prejudicar o servidor. Então, a gente tem um regime que estava todo previsto na Constituição e está sendo mexido o tempo inteiro e para pior. E teve lá uma coisa de boa intenção, e como diz o ditado, né, de boa intenção o inferno está cheio. O que aconteceu? Com a emenda 41 de 2003, como eu estava falando, acabou com a aposentadoria por invalidez integral. Então, quem se aposentava por invalidez era a média salarial. Aí os parlamentares se deram conta, poxa, fizemos uma maldade com aquele que tem por exemplo, uma cardiopatia, né, uma diabetes, algum carcinoma, né, algum câncer. Então, a pessoa vai ter aposentadoria proporcional. Vamos rever esse problema. Veio a emenda 70. E aí ela saiu dizendo o seguinte, não, quem se aposenta por doença tem aposentadoria integral. E aí ele não veio trazendo, Gerardo, mais uma possibilidade de aposentadoria. Ela veio mandatória. Os órgãos tinham 90 dias para converter essas aposentadorias que estavam proporcionais e que estavam com média salarial, correção pelo índice do INSS, era para passar tudo a integral com paridade, porque na cabeça dos parlamentares, do legislador, eles tinham causado um baita prejuízo para o servidor ao retirar a paridade e a integralidade dessas pessoas. E aí qual foi a nossa surpresa? Quando a gente foi implementar, e aí assim, não era uma possibilidade, ela era mandatória. Os órgãos tinham 90 dias para poder converter tudo em aposentadoria integral. A gente teve vários casos de excesso remuneratório. Porque a gente voltou a pessoa para a paridade, e aí eu volto para aquilo que eu falei lá no começo. O que adianta você ter paridade com quem não tem reajuste? Então, o que acontecia? As pessoas, aqueles que a gente tinha aposentado lá no Supremo, que tinha aposentado logo ali em 2004, 2005, essa emenda ela é de 2012, eu acho, 11, 12, eu não me lembro agora bem. Todo esse tempo decorrido, eles estavam tendo reajuste pelos índices do INSS. E nesse intervalo, a gente teve um plano em 2006, um plano já em 2012, que eu acho que foi até posterior. Então, tinha tido um plano de carreira só em 2006. Quando a gente foi converter para aposentadorias integrais com paridade, os valores caíram, ficaram menor. A gente teve que assegurar a diferença individual para a pessoa não ter decesso remuneratório. Então, essa é uma questão que as pessoas, assim... E aí tem que ter muito em mente isso, assim, eu volto a frisar. A aposentadoria integral com paridade que a gente tem hoje não é aquilo que se tinha há uns anos atrás. Então, isso é muito enganador. E tem uma questão que tem que levar muito em consideração, é a questão dos reajustes. É claro que agora, assim, o governo, no meio do período eleitoral, não sei por que Cargas d'Água fizeram isso, saiu essa notícia, né, que o governo estava cogitando de manobrar com esses índices de correção dos benefícios do regime geral. O que isso nos atinge? Atinge o migrado. Eventualmente, porque aí, assim, se ele vai mexer no índice lá, ele vai manipular um índice que corrige tanto o BE quanto o teto do INSS. Você fala, meu Deus do céu, vai fazer um negócio desse? Eles já recuaram, porque viu que isso foi uma besteira, foi um tiro no pé. Então, assim, eu acho que isso não vinga, mas, assim, é coisa que vem só para poder assustar e para poder, talvez, colocar uma pulga atrás da orelha das pessoas em relação a isso. Eu confesso para você, migrei e não me arrependi, para mim eu estou satisfeito com a opção que fiz. Agora, é importante que cada um olhe a sua situação. Não dá para você fazer porque o outro fez. Assim, a gente viu muitos casos disso, e por mais que você fale, assim, é inegável que, por exemplo, eu conheço vários casos, e lá no Supremo, eu acabei sendo um caso pelo fato de ter sido diretor-geral, secretário de gestão de pessoas há muito tempo, trabalhado no controle interno e ter muitos anos de casa. Todo mundo me conhece.
a gente tinha uma migração lá muito baixa. Quando eu migrei, muita gente migrou porque eu migrei. E eu fui lá e falei, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Olha o seu caso, olha direitinho, caso a caso, para ver se vale a pena. Porque tem casos, às vezes, que não vale a pena, de fato, e a gente orienta nesse sentido. E, assim, às vezes fica assim, as pessoas ouvindo a gente falar, Gerardo, e a gente tem muito cuidado em relação a isso. Primeiro, é o seguinte, a gente sempre faz esse disclaimer quando a gente vai fazer qualquer palestra para dizer o seguinte, a FUNPRESP não tem interesse nenhum em iludir ninguém para migrar. Por conta de uma coisa. Primeiro, dessa questão gravosa de ser uma opção irrevogável e retratável. Então, se eu estou induzindo alguém a fazer a migração, eu estou atraindo para mim uma responsabilidade que não é minha. E assim, e por um ato que não tem mais volta. Então, assim, se eu induzir uma pessoa a cometer um ato que para ela vai ser de muito prejuízo, depois fica ruim até para a fundação. Né? A gente vai se queimar com isso. E a gente não ganha absolutamente nada com a pessoa migrando. Onde é que a fundação ganha? É com a adesão. E aí, assim, a migração ela é irrevogável e irretratável. Você migrou, acabou, você não tem mais volta. A adesão à FUNPRESP ela é facultativa. Então, assim, a pessoa adere se quiser. E com um detalhe, não é irrevogável e irretratável. Ela adere, mas se quiser sair no outro dia, ela sai também. Então, assim, ela não é obrigada a ficar, o regime é totalmente facultativo. Então, o meu ganho com qualquer adesão lá na fundação, a fundação só ganha com aqueles que estão sendo nomeados agora, que adere na adesão automática e fica, ou então aquele que migra e adere. É aí que a gente ganha. A migração por si só não atrai ninguém. E eu digo o seguinte, não é interesse da fundação iludir, trazer alguém para lá enganado, e a pessoa, com pouco tempo depois, vê que fez uma opção errada e aí vai, assim, quer voltar, ela vai sair da FUNPRESP. Já me causou um prejuízo que eu não vou ter aquela arrecadação mais ali, aquela receita para a fundação, para manter a fundação, a gente não vai ter. E quanto mais recursos você manipula, você diminui todos os gastos, todos os custos da fundação, porque a gente é uma entidade sem fim lucrativo, e para manter a fundação, a gente retira parte da contribuição patronal e da contribuição que cada participante faz. Então, quanto mais gente entra, eu tenho o ganho de escala que reverte para todo mundo. Se a pessoa sai, isso vai ser uma pressão lá nos meus custos. Então, a gente não tem interesse nisso. Né? A gente não quer que as pessoas saiam. Né? Mas ali é que é o meu ganho. Agora, se eu trago a pessoa enganada para ela fazer uma opção que para ela vai ser danosa, ela vai sair, ainda vai falar mal da fundação. Então, assim, a gente não ganha nada com isso, muito pelo contrário, você perde. A gente acha que a gente ganha muito mais quando você dá toda a orientação correta para as pessoas. E para muitos colegas a gente tem falado, olha, para você não vale a pena migrar, fica onde você está. A gente fala isso. E para alguns casos, assim, são tão gritantes que você fala, cara, você tem que migrar. Assim, ainda que não vá aderir, porque tem uns que têm BE tão alto que não tem o que discutir, assim, em termos de valor. A gente viu o caso de pessoas que vai ganhar R$ 10.000 a mais. Então, assim, como é que você vai dizer que não vale a pena? Né? Agora a gente fala assim, ó, é uma opção sua. Você analisa tudo o que tem que fazer. Dúvida que você tiver, pergunte que a gente esclarece. E aí, para chegar naquela questão que você colocou, que é muito importante, que segurança que a gente vai ter lá no FUNPRESP. Né? Eu estava falando da segurança ou das inseguranças que temos no regime próprio. Né? E aí eu diria o seguinte, olha, aí é questão de confiança e a leitura de cenário que a gente tem que fazer. O que o governo entendeu? Por que se optou por fazer a Previdência Complementar? Porque se entendeu que o regime próprio estava falido, estava fadado a não se sustentar no longo prazo. Então, o governo foi buscar uma alternativa para poder viabilizar a Previdência do servidor. Faz sentido ele criar e, ao mesmo tempo, já matar aquilo que ele está dizendo que é a solução? Não faz. Tanto é que a gente teve, 2013 para cá, Gerardo, nenhuma medida foi tomada no sentido de prejudicar esse sistema. O que a gente tem tramitando, inclusive tem um que está andando lá, é para melhorar, inclusive, a questão tributária, para diminuir essa contribuição. Tem um projeto que não avançou, que é se você ficar um tempo maior, porque hoje se você fica 10 anos no sistema, você vai pagar 10% de imposto de renda no benefício lá da FUNPRESP, tributação exclusiva e definitiva se você optar pelo regime regressivo. Então, aí, ele tem uma lógica diferente do regime progressivo, que é aquele que tributa o nosso salário. Né? Lá na origem, ele é o regime progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga. Na Previdência Complementar, você tem esse regime, mas você pode optar pelo regressivo, que tem uma outra lógica. Quanto mais tempo você fica no sistema, menos você paga. Aí, independe quanto é a sua renda. Se você ficar mais de 10 anos, você vai pagar só 10% de imposto de renda no benefício da FUNPRESP. Então, assim, é uma lógica diferente. Está se tramitando no Congresso, tem 2 projetos, um deles bem radical para assim, aumentar esse tempo de permanência, mas zerando o imposto, e tem um, inclusive, que já foi aprovado em uma das casas, eu não sei se Câmara ou Senado, já foi aprovado, reduzindo para 5 esse, desde que você fique 14 anos. Ficou 14 anos, vai pagar 5% de imposto de renda. Então, assim, já é uma coisa vantajosa. Tem um outro projeto tramitando dizendo o seguinte, porque hoje tem uma complexidade de fazer essa opção, porque ela é feita no ingresso. Você tem até
é o final do mês subsequente ao da adesão para manifestar a sua opção, se você quer regime progressivo ou regime regressivo. Se você não opta, ele vai ficar no progressivo e aí também esse é irrevogável e retratável. Você entrou, fez uma opção ou foi enquadrado automaticamente, você não sai mais dela. Então vai ficar aquilo o resto da sua vida. O que a gente tem brigado lá, discutido, e aí tem projetos nesse sentido, é que essa opção, já que ela vai produzir efeito só quando você se aposentar e quando for receber benefício da FUNPRESP, então essa opção para ser feita lá no final. Que aí você vai saber se você tem doença especificada em lei, porque como ela é tributação exclusiva e definitiva, você vê, ela se por um lado te dá uma possibilidade de pagar menos imposto, por outro lado, ela não tem, por exemplo, o abatimento do filho inválido, não tem o abatimento por idade, quando você chega a 65 anos, não tem parcela isenta, e se você contrair doença, você não vai ficar isento disso. É igual a tributação do 13º, é exclusiva e definitiva, tributou e acabou. No regime progressivo é diferente, né? Você tem uma alíquota que vai até 27,5%, mas se você tiver um filho inválido, você vai poder abater esse dependente o resto da sua vida. Quando você chega em 65 anos, você tem uma parcela isenta do benefício. Quando você contrai a doença especificada em lei, você fica isento da contribuição do imposto de renda. Então, assim, como são coisas que a gente está falando de futuro, aí como é que eu vou tomar uma decisão hoje no presente, levando em consideração o que pode ou não acontecer comigo no futuro, que eu não sei. Então, assim, majoritariamente, eu diria que em torno de 85% das pessoas, quando aderem, optam pelo regime regressivo. Eu também optei pelo regressivo. Mas a gente deu um tiro no escuro. Assim, a gente tá ali apostando que você não vai estar inválido, que você não vai adoecer, que você não vai ter um filho inválido e que você fez a opção certa e que você vai ter esse ganho. Na maioria dos casos é isso mesmo que vai acontecer. Mas é uma incerteza, você não sabe, né? Vai acontecer com um ou com o outro, não vai ser com a maioria, mas a maioria vai estar vai estar se beneficiando de ter optado pelo regime regressivo. E aí, assim, garantias, né? Vamos lá para as garantias. Garantia também zero. A gente diria assim, eu não posso garantir nada para vocês. O que a gente pode dizer em relação a isso? Diferentemente, porque aí assim, tem uma questão complexa aí, e assim, a gente fala que a mídia hoje não ajuda nessa questão da Previdência, Gerardo, que a gente vê agora. Eu participei de uma live recentemente em que fui lá debater com uma pessoa eu fui lá para falar a favor da FUNPRESP e foi uma pessoa para falar contra a Previdência Complementar. E aí, assim, eu falei primeiro e fui pego assim de surpresa com o último slide que a pessoa que debateu comigo apresentou. Na última hora, ela bota uma tela lá com um monte de página de jornal falando de rombo de fundo de pensão. Aí colocou aquilo na tela e falou o seguinte: olha onde é que vocês estão botando diante de vocês. Eu quase caí duro lá. Falei, gente, pelo amor de Deus, assim, é uma covardia, porque assim, é um tipo de coisa que não agrega nada e está trazendo informação distorcida. Porque quando você vai olhar aquilo ali, quem vai ler, porque hoje a gente está naquele mundo assim de consumo rápido para tudo, inclusive de informação. As pessoas leem título, mas não lêem matéria. E ninguém entende nada de previdência complementar. Infelizmente, a pessoa que estava debatendo comigo não entendia nada. Ou se entendia, ela agiu de má fé. Porque assim, o que você tem quando você fala em rombo de fundo de pensão? E assim, aí junta tudo. Você tem muito debatedor que, por ser contra, usa argumento falacioso. Você tem a imprensa que também não contribui para a questão, porque assim, a gente tem uma situação, a maioria dos fundos de pensão no Brasil, quando eles foram constituídos como planos de benefício definido. E benefício definido, você está contratando um benefício para o resto da sua vida. E aí, assim, isso tem uma carga atuarial muito pesada, porque eu sei quanto é que eu tenho que ter de dinheiro. Porque, ora, se a pessoa contratou um benefício comigo, eu sei quantos beneficiários que eu tenho, e eu estimo quanto tempo esse povo vai viver depois que se aposentar, eu tenho uma média ali com tábuas de mortalidade, eu tenho a expectativa de vida média que esse povo vai ter. Então, eu tenho como calcular qual é meu passivo contratado com esse grupo de pessoas. Então, o que as entidades que têm plano BD faz? Todo ano, ela faz uma avaliação. Quanto é que eu tenho de patrimônio? X bilhões. Quanto é que eu tenho de benefício contratado? X bilhões. Eu vou lá e comparo os dois. Tá igual? Tá. Então tá beleza. Ah, tá superavitário. Ok. Segundo ano, superavitário. Terceiro ano, superavitário. Ela obrigatoriamente tem que distribuir o superávit. Então, o que se faz? As entidades, e Previ fez isso há muito tempo, agora recentemente, até um tempo desse, ficou 6, 7 anos sem pagar. Eles suspenderam a contribuição patronal do Banco do Brasil, suspenderam a contribuição do ativo, e como eles não podiam aumentar o benefício do aposentado e do pensionista, senão esse ficava perene, o que eles fizeram? Pagaram abono, ficou pagando abono, assim, como se fosse distribuindo as sobras, até equalizar de novo. Então, quando o nome técnico disso é desequilíbrio, não é rombo. Porque assim, você pode ter o desequilíbrio positivo, que é esse caso, você tem muito mais dinheiro do que o necessário para poder pagar, e aí a legislação te obriga a distribuir isso. Quer dizer, eu acho que isso é temerário, porque se eu estou falando de uma coisa que é para 20, 30, 40 anos para frente,
como é que eu vou distribuir um lucro que eu tive em 3 anos? Porque eu posso ter daqui a 3, 4 anos um prejuízo, e aí, de repente, aquilo compensa, uma coisa compensa o outro. Mas não, a legislação te obriga a distribuir esse superávit, esse desequilíbrio. Você tem que sanar o desequilíbrio. E você tem a outra situação que é a situação ruim, que é o desequilíbrio negativo, quando eu tenho um valor contratado maior do que aquilo que eu tenho de disponibilidade financeira. Você chegou ao terceiro ano seguido, que se você está com déficit, você tem que equalizar o déficit. O que você faz? Contribuição adicional do patrocinador, do participante ativo e do aposentado e do pensionista. Todo mundo paga para poder equalizar. Por quê? Eu tenho que honrar um benefício contratado. E aí a mídia transformou uma coisa que é do sistema, que é da natureza desse sistema do plano BD, que é o desequilíbrio, que ele pode ser superavitário ou deficitário, transformou em rombo. E para a gente, rombo, vulgarmente, você já pensa logo, você já associa com roubo, com falcatrua, com desvio. E na imensa maioria dos casos, quando você lê notícia de rombo do fundo de pensão, está em tanto, porque acontece mesmo, porque assim, você tem um ano de muita turbulência no mercado financeiro, você vai rentabilizar mal, de repente você não está naquele ano, você ficou com abaixo do que aquele montante de benefício contratado que você tem. Seu patrimônio não dá para poder honrar aquilo. Mas você vai ter tempo para você recuperar daquilo. Mas fica ali. Aí fica o dito rombo ali, né? Que se diz. E isso você vai sanando com o passar do tempo. Às vezes, você tem um desequilíbrio num ano, no outro, você já rentabiliza muito bem, você já inverte a balança, você fica superavitário. Então, isso é da natureza do plano BD. Nosso plano é CD. E aí, ele não sofre esse tipo de situação de rombo. Aí eu falo assim, no nosso caso, quando você separa, quando você distingue plano BD e plano CD, no plano CD, quando tem rombo, gente, aí assim, pode prender todo mundo que é roubo mesmo. Porque assim, o que acontece no plano CD? O plano CD, ele vai te dar um benefício que é o produto do seu esforço contributivo, né, pelo tempo que você contribuiu ali, também é potencializado pela rentabilidade que a gente consegue. Então, se a gente rentabiliza mal, esse benefício tende a ficar mais baixo. Se eu rentabilizo bem, ele vai ser maior do que aquele projetado. Você faz um simulador lá, você faz uma simulação que a gente projeta hoje IPCA mais 4,15 líquidos ao longo do tempo. A gente tem conseguido rentabilizar ao longo do histórico da fundação mais do que isso. Ano passado a gente ficou negativo, assim, não conseguiu bater os 4,15. Esse ano nós estamos abaixo também, mas estamos num período de bastante recuperação, 3 meses já seguido recuperando. Mas no histórico a gente está acima. Então, assim, o que vai acontecer? Lá na frente, se eu fizer todo o ciclo acima daquilo que a gente estava projetando, o que vai acontecer? Aquele meu benefício projetado inicial, ele vai ser maior. E aí, na largada, meu benefício já vai ser maior. É diferente do que é o plano BD. Se eu contratei 5 mil, eu vou ter 5 mil com os índices de correção que teve naquele período e vai ser 5 mil o resto da minha vida. Aqui não. Se eu rentabilizar mal e eu projetei 5 mil, deu 4.500, vai ser 4.500 meu benefício. Se eu projetei 5 mil, mas eu rentabilizei super bem e chegou em 6 mil, eu vou começar com 6 mil. Então, no caso nosso, não tem rombo, mas o reflexo dele é direto no benefício. Então, assim, são situações distintas. E quando você faz previdência hoje, o nosso sistema, Geraldo, assim, eu não vou dizer que não teve problema. A gente teve problema, por exemplo, Postales foi um fundo que teve problema. Tiveram outros fundos que tiveram aqui um investimento aqui e acolá, que tiveram problema também. E a gente teve ingerência política nos fundos de pensão, de estatais, basicamente de estatais, num período não muito distante aí. A gente teve aí quase que uma obrigação deles de entrar, por exemplo, naqueles leilões de venda de estatais de telecomunicação. Então, algumas delas eram deficitárias, mas eles foram obrigados a entrar para poder estimular o leilão, porque o governo queria que isso tivesse alguma concorrência, de modo que o preço pudesse subir e ficar atrativo. E algumas delas acabaram ganhando um negócio que lá no começo poderia não ser interessante. Então, assim, você tem sempre uma ingerência política. Mas foi exatamente para se blindar disso que o Judiciário brigou, quando estava tramitando o projeto de lei que instituía a Previdência do servidor público, brigou para ter a sua própria Previdência, exatamente para ficar imune à ingerência política. Né? Eu não estou querendo dizer com isso que a FUNPRESP-ESER foi criada, ela tem 6 meses de vida a mais do que nós fizemos agora em outubro 9 anos de funcionamento, eles têm 9 anos e meio. Até hoje não teve ingerência política lá, mas sempre há um temor. Né? FUNPRESP-ESER já está administrando um patrimônio de mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões já de patrimônio. Nós estamos com mais de 2 bis. Então, assim, isso é claro que raposas políticas ficam de olho grande em cima disso, né? Querendo meter a mão, querendo de alguma maneira querer direcionar investimento para áreas de interesse deles e que, às vezes, pode não ser o melhor investimento para a fundação e causar algum prejuízo para o participante. Foi exatamente pensando nessa possibilidade, nesse risco, foi que o Judiciário quis criar a sua entidade de previdência. E a gente faz as coisas lá com muito zelo, assim.
E eu diria para você, nós fazemos e todas as entidades hoje fazem. Aquelas que ficaram aí fragilizadas por ingerência política, e isso teve uma CPI que apurou algumas deficiências em cima disso. A própria Previc aprimorou também os seus controles. Hoje eu diria para você que a chance de acontecer o que aconteceu com o Apostalis, por exemplo, é praticamente zero. E assim, investimento, não é uma loteria como as pessoas pensam. Assim, quando você vai sem conhecimento, sem técnica e sem critério nenhum, claro, você está lá arriscando e aí vira mesmo uma loteria. Se você não tem conhecimento, você pode fazer uma aposta arriscada, ganhar, fazer uma aposta arriscada e perder muito, né? Então, assim, não é assim que as coisas são feitas. Primeiro, é o seguinte. A gente tem, até por disposição do Conselho Monetário Nacional, eu tenho uma cesta de ativos nas quais eu posso investir e eu não posso concentrar todo o patrimônio da fundação num único ativo. Então, por conta disso, me tira a possibilidade de ter um ganho extraordinário, por exemplo, num ativo que vai rentabilizar, que vai performar muito bem, mas também me tira o risco também de eu jogar o dinheiro todo num ativo e ele performar muito mal e aí puxar toda a rentabilidade para baixo. Então, como a legislação me obriga já a fazer uma diluição desses veículos onde eu vou investir, eu acabo no perde-ganha, você acaba, na média, fazendo isso com critério, com estudo. Isso é feito com técnica. A gente ganha muito mais do que perde, porque no mercado financeiro é assim, você vai ter apostas que você vai fazer que não vão dar certo, vai rentabilizar pouco ou abaixo do que você esperava, outras que vão bater aquilo que você quer e outras que vão superar muito aquilo que você quer. Então, quando você dilui isso e faz isso com técnica, você tem uma segurança de que você vai ter sempre mais do que aquilo que você investiu. Então, assim, risco hoje eu diria que é praticamente zero. Agora, pode acontecer? Pode, porque assim, a gente está no mercado financeiro, você não pode afiançar, né, 100% de certeza que não. Tudo que eu vou fazer aqui vai dar certo, porque não é assim que funciona. Né? Tem alguns ativos que você investe que eles não vão rentabilizar mesmo, vai ter algum período de baixo, você vê agora mesmo, período eleitoral, o que está acontecendo? Bolsa está super volátil. Então, assim, se a gente tivesse uma carteira muito concentrada em bolsa, a gente estaria perdendo muito dinheiro. A gente tem lá um montante pequeno e pelo fato de ser pequeno, o que a gente fez? Se a gente retira a posição agora, eu vou realizar o prejuízo. A gente tem expectativa de que a bolsa vai melhorar. Passada a eleição vai melhorar. A gente deixou esse dinheiro lá, mas não, a gente não colocou mais dinheiro lá. Deixou o que estava. Agora, o que aconteceu? Com essa volatilidade, título público melhorou. Tudo que está entrando, nós estamos comprando título público. Então a gente não está realizando prejuízo. Né? Então é mais ou menos isso. Eu diria assim que não tem esse risco todo hoje que as pessoas imaginam. Vamos torcer, melhorar aí, né? E dar tudo certo sempre. Marido, te agradecer demais aqui pela participação no Unicast. Com certeza os colegas saem assim muito mais instruídos, né? Como você bem colocou, a decisão tem que ser individualizada, fazendo todos os cálculos, vendo se é vantajoso ou não. Mas em termos de informação, os colegas agora podem refletir sobre cada situação, pedir os cálculos, né? Pedir as contribuições para ver quanto é que eventualmente ficaria e decidir. A gente, claro, né? Assim, só passa as informações para cada um fazer a sua decisão, mas sempre de maneira consciente. Muito obrigado pela sua participação aqui, muito importante para todos nós. Obrigado, Gerardo. Acho que é uma ótima oportunidade. E eu acho que a ideia é essa mesmo: é deixar todo mundo confortável para tomar a melhor decisão em relação à sua aposentadoria. A gente tem colegas que estão muito decididos, mas tem colegas que estão muito cheios de dúvidas. E assim, eu entendo essa questão porque eu me coloco na posição desses colegas, porque eu trabalhei muito da minha vida profissional dentro do judiciário com previdência, então eu conheço muito bem o nosso regime de previdência. Comecei a trabalhar com previdência complementar desde 2011, então já digo assim que eu conheço razoavelmente bem o nosso sistema de previdência complementar e eu fiquei maturando isso até 2017, quando eu tomei a decisão. Então, assim, eu passei por 2 janelas de imigração, as 2 maiores, né, de 24 meses cada uma, e eu optei por migrar já no final da 2ª janela. Então, assim, eu entendo isso, eu sei que é difícil tomar uma decisão. É claro que, assim, quanto mais tempo passa, mais informação eu tenho. Assim, eu digo, em relação a mim, toda certeza, estou convicto daquilo que fiz, satisfeito com a opção que fiz. Agora, cada um é cada um, e a gente assim, quer que cada colega tenha o máximo de informação possível e fique feliz com a decisão que tome. Né? Se puder contar conosco para poder esclarecer algo mais, a Fundação está à disposição, de portas abertas, é só entrar em contato conosco. Entrando na nossa página, você vai ver os canais lá, a gente atende hoje com agenda, com hora marcada, a gente faz atendimento telefônico, atendimento por WhatsApp e atendimento também por videoconferência. A gente tem feito isso também. E tem feito presencial, a gente tem feito lives também com vários órgãos. Eu acho que a ideia é isso, é a gente disseminar informação para que as pessoas possam tomar a melhor decisão em relação à sua aposentadoria.
Agradeço muito o espaço, acho bastante interessante. A gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos aqui com Amarildo Vieira, diretor-presidente do Funpresp Jude, já foi diretor-geral do STF, já foi diretor-geral do CNJ, muito conhecimento sobre a nossa carreira e deu uma aula aqui, né, sobre a questão da previdência complementar dos servidores públicos. Com certeza, muito importante para todos vocês essa informação para tomarem a decisão consciente sobre migrar ou não. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos. Um forte abraço. Até o próximo Unicast.